Então, vamos pensar agora, né, numa superfície, né? Agora a segunda coisa, uma superfície, desculpa, agora uma superfície irregular. Né? Carga pontual. Né? Agora, irregular. Isso aqui que é importante aqui pra gente. Eu já, né, para me ajudar, eu copiei aqui, lá do livro, a superfície irregular. Então, tá aqui a carga pontual, né? A mesma superfície gaussiana esférica que a gente tinha antes, de raio E, só que agora eu estou tomando essa superfície gaussiana aqui, ó, toda tortona, toda irregular, né? Isso é uma outra superfície gaussiana aqui. E aí eu quero saber exatamente, né, qual é o fluxo elétrico sobre essa superfície gaussiana irregular que está aqui agora. Né? Beleza? Então, a minha pergunta é, qual é o fluxo elétrico, né, na superfície irregular? Vai? Então, vamos ver qual é a nossa definição de fluxo. Nossa definição de fluxo está lá em cima, ó, né? Fluxo é E, campo elétrico, vezes a área. Nós melhoramos esse cara que estava aqui, né? É E, campo elétrico, escalar área, né? E um fluxozinho pequenininho seria, então, né? E escalar dA, né? Então, um fluxozinho aqui na minha superfície, né? Um fluxozinho ali aqui nessa superfície. Quanto que está nesse pedacinho de área aqui, ó? dA, né? Então, seria, né? É o meu fluxo elétrico, é na superfície regular, né? Vou colocar aqui, ó. Vou carregar esse cara, sem preguiça. Ele vai ser o campo elétrico, que está trespassando, esse cara que está aqui, ó. Deixa eu limpar aqui para a gente sempre enxergar e acompanhar bem. Né? É o meu campo elétrico, e esse cara que está trespassando aqui, ó. Joia? Então, escalar, produto escalar, vezes o elemento de área, vetorzinho. Esse cara que está aqui, o produto escalar, é módulo do primeiro, módulo, tamanho, né? Do segundo, vezes cosseno do ângulo deles. O livro usou φ. Tudo bem, φ. Antes eu estava usando θ, não tem problema. Tá? O que eu posso pensar isso daqui? Né? Eu posso pensar em E cosseno φ. Posso pensar em dA cosseno φ. O que é isso que eu quero dizer, Hugo? Eu quero pensar, né? É um produto, né? Eu posso pensar que, né, E cosseno φ, ele é o campo elétrico perpendicular, né, à superfície, ou posso pensar, né, que, apaguei pela segunda vez, dA cosseno φ é a área perpendicular ao campo elétrico. Ah, você já fez isso? Já fiz isso. Quando comecei esse capítulo aqui, ó, eu lembrei vocês que, né, olha lá, o que importa quando eu estava fazendo aqui o fluxo da água no cano, né, eu calculei aqui o fluxo, né, com a ponta da mangueira cortada reta aqui, né, e aí fiz o cálculo, né, eu não tinha esse perpendicular aqui da área, né, aí eu vim aqui e cortei agora o cano, né, de forma oblíqua aqui, né, com uma pontinha, tá? E aí perguntei para vocês, muda a vazão da água? Vaza? Né? Sai mais água ou sai menos água porque eu cortei o cano, né, agora chanfrado? Não, a vazão é a mesma. Isso indica para a gente que o que importa, né, não é a área, né, maior, no caso aqui, essa área chanfrada. O que importa é a área que está perpendicular à velocidade da água, do fluido que está escoando aqui pela mangueira.
né? Aí eu coloquei o A perpendicular aqui. E o A perpendicular é o quê? É o A vezes o cosseno aqui desse ângulo, tá? E aí escrevi aqui, e aí eu falei assim, bom, foi aí então que eu construí o meu vetor área. Coloquei a área perpendicular, desculpe, o vetor área normal à superfície usando a ideia do vetorzinho N, né? Então, né, o fluxo era V vezes a área perpendicular. Já tinha usado isso. Então, eu posso pensar nisso, né? Então, cadê o E perpendicular? O E perpendicular está aqui, ó. Né? Perpendicular a quem, Hugo? Perpendicular à superfície. Então, esse camarada que está aqui, vou colocar uma cor bem diferente, né? Ele é normal, perpendicular à superfície. Quer dizer, então, que ele está, nesse caso, o quê? Paralelo ao vetorzinho N aqui. Né? Tem um triângulo retângulo aqui? Tem. E aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Tá em perspectiva, né? Certo? Então, o E que está aqui é a minha hipotenusa de quem? Desse triângulo retângulo que está aqui, ó. Certo? Né? Então, o E é a minha hipotenusa e o E perpendicular é um dos catetos, né? Que cateto que ele é? É o cateto adjacente ao ângulo φ. Então, né, eu uso o cosseno. Joia? Tá? Então, né, essa é uma forma da gente pensar esse produto. Outra forma da gente pensar esse produto é, né, o A perpendicular. Né? A quem agora? O A perpendicular ao vetor E. Então, agora é exatamente como a gente fez aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, a minha superfície, né? Fui devagarinho fazendo. Eu tenho uma superfície, né, inclinada, e o E, né, tá aqui, eu não tinha, faltou aqui colocar o meu E, né, o E homogêneo sobre toda essa área aqui ainda, aqui nesse outro de baixo que eu coloquei o E variando, né, e aí eu falei para vocês, bom, então, o que importa para mim, na verdade, não é essa área, porque tem aqui o produto escalar, né, posso pensar, né, que na verdade a área que me interessa é a dessa superfície aqui, que é a projeção na direção perpendicular. Joia? Então fizemos aqui ó, a continha aqui do produto escalar. Tá? Então a mesma coisa. Quando a gente, de baixo, então, né, esse dA cosseno φ, né, quem que é? É a projeção dela aqui embaixo, ó. Essa areazinha que está aqui. Essa areazinha que está aqui, essa projeção, ela faz parte de uma superfície, de uma esfera. Ou seja, né, o que eu tenho aqui é um dA' de uma esfera, ou seja, é a projeção desse elemento de área sobre a superfície de uma esfera. Por que, Hugo? Por que, que ela é de uma esfera? Porque agora, né, o N, vou até tentar pegar uma outra cor aqui. Laranjinha. O N da superfície da esfera, ela está onde? Ah, é uma carga pontual. Se é uma carga pontual, esse E que está aqui, ele é radial. E então, esse camarada que está aqui agora, ele tem um N, um vetorzinho N, que tem que estar paralelo ao campo elétrico. Se ele está paralelo, esse meu cor de abóbora não ficou muito legal, né? Nossa, esse aqui está mais forte. Melhorou um pouquinho, né? Esse cara aqui é radial, né? E o N aqui é radial. Estão entendendo por que, que ele tem que estar paralelo e por que, que esse camarada aqui é o da esfera? Né? Espero que tenha entendido. Então vamos lá, né? Estou falando demais? Não. Então vamos colocar aqui, né?
Então, o E da esfera irregular, né? Desculpe, o fluxo da esfera irregular vai ser E dA cosseno de φ. Agora, enxergando que esse dA' aqui é o da esfera, a minha pergunta é, qual é, né, o fluxo, né, da elétrico da esfera? Essa esfera que eu desenhei aqui, sobre a qual eu estou projetando esse elemento de área dA. Olha, o fluxo que a gente tem aqui, a gente já sabe. Quanto que é o fluxo aqui? Né? O fluxo é E escalar, opa, dA. Mas que dA? É esse dA que está aqui? Não. É dA linha. É esse, esse, esse não é essa, né? É essa área que está aqui embaixo. É essa, então, esse cara que está aqui é dA linha. Ah, tá. Então, olha só. Módulo do primeiro, módulo de dA linha, vezes cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre o campo elétrico e o vetor área esfera? Vai, é igual os caras aqui, ó. Eles são radiais os dois, eles são paralelos. O ângulo entre eles é zero. Cosseno de zero é 1. Né? Esse cara que está aqui é 1. Então, esse aqui sobrou quem? Módulo do campo elétrico, dA'. Mas quem é dA'? Está escrito aqui, ó. dA cosseno de φ. É a projeção. Então, deixa eu apagar esse cara. O fluxo elétrico da esfera, ele vai ser campo elétrico, dA cosseno de φ. Presta atenção. Quanto que é o da esfera? Desculpe. Quanto que é da superfície regular? Regular, e dA cosseno φ. Quanto que é o da esfera? Eita, da esfera e do irregular, da superfície, são iguais. O fluxo elétrico sobre a superfície irregular é igual ao fluxo elétrico da esfera. Beleza, hein? Joia. Não terminei. Qual é o fluxo total? Ah, para saber o fluxo total, o que você tem que fazer? Somar. Somar os dois. Então, o fluxo total, né, elétrico da superfície irregular vai ser, então, a integral de, né, o que a gente tinha lá? Né? Superfície ela é fechada, a nossa própria definição. E escalar dA. Não é isso? Joia. Quanto que é o fluxo elétrico, né, da esfera, da superfície gaussiana esférica? Vai ser essa integral sobre a esfera. Quanto que dá? Carga interna sobre epsilon. A gente calculou ontem. Mas eles são iguais. Tá aqui, ó.
Então, portanto, fluxo de maneira geral sobre qualquer superfície que você quiser, E escalar dA é igual a quem? A carga interna sobre epsilon zero. Isso aqui é a lei de Gauss, demonstrado. Quem que está do lado de cá? O fluxo elétrico. O fluxo elétrico é igual à carga interna, né? Fluxo elétrico sobre uma superfície fechada é igual à carga interna por epsilon zero. Né? Posso melhorar um pouquinho antes de discutir algumas coisas com vocês, tá? Se a gente, o que muda, né? Pergunta, né? O que muda se a gente tem mais de uma carga dentro da superfície? Ué, o fluxo total vai ser então, o fluxo não é a soma de fluxozinhos, princípio de superposição, né? Então, se eu tenho mais de uma carga, né? Se eu tenho aqui uma superfície qualquer, né? E aqui eu tenho uma cargazinha. Vamos pensar que é uma carga positiva, mais Q1. E uma outra carga aqui. Vamos pensar também que ela seja mais positiva, só que Q2. Q1 vai colocar, né, um fluxo sobre essa superfície, né? Porque tem aqui um campo elétrico 1. Se tiver aqui uma outra e 2, ela vai colocar agora mais campo elétrico 3 passando. O que acontece com o fluxo sobre, né, na superfície? Essa superfície que eu coloquei aqui. Ué, vai ter mais campo elétrico 3 passando. Mais. Mais é soma. Então tem que somar, né? Joia? Então o fluxo total, vamos colocar fluxo elétrico total, ele vai ser a soma de todos os fluxos elétricos que tem lá, de todas as cargas. Então vai ter um fluxo elétrico devido a uma carga um fluxo elétrico devido, né, a uma carga 2. Quantos? Quantos tiverem lá. Fluxo elétrico devido a uma carga N. Quanto que é o fluxo elétrico da carga 1? Ué, a gente já sabe, tá aqui, ó. Carga 1 sobre epsilon zero. Quando é o fluxo da carga 2? Carga 2. Tem que fazer qualquer conta? Não, é isso. Epsilon zero. Mais quantas? Mais quantas tiverem lá. Isso aqui. Uai, olha o mineirão aí. Esse aqui é epsilon zero. Em evidência, aí vai ter Q1, Q2, Q3, quantas cargas? Qn. Ou seja, né, o fluxo total é igual a quê? A carga, né, interna, que está lá dentro, total. Ah, agora vai ficar mais bonito ainda, né? Uma carga pontual vai servir para quantas cargas estiverem lá. Então, simplificando, o fluxo elétrico total
Lei de Gauss vai ficar quem? Integral. Continua sendo a mesma coisa. O campo elétrico, no caso, né? O total que está lá, a soma de todos os campos elétricos, escalar dA é igual a quem? A carga interna total, ou seja, a soma de todas as cargas, você pode chamar essa carga interna líquida, né? Porque pode ter carga interna positiva, pode ter carga também lá dentro negativa. As que tiverem, forem positivas vão ter um fluxo positivo, e as que forem negativas terão um fluxo negativo. Isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Aí, sim, estamos completinho. Umas observações aqui. A gente tem que pensar o seguinte, primeiro, observação, né? Uma superfície qualquer e uma carga positiva, mais que o campo elétrico vai estar pontando para fora. Lembra disso, né? Aonde que está o vetor normal à superfície? Está para cá, né? Sempre para fora. Esse aqui é o campo elétrico. Pode ser que, dependendo dessas, né, variações, né, da superfície, né, os ângulos, né, entre o vetor n e o vetor e, em alguns pontos, né, vai ser algo, né, menor que 90. Em outros lugares pode ser que dê 90, e em outros lugares pode ser que dê maior que 90, certo? Maior que 90 significa o quê? Né? Pode ser que aqui, vou dar um exemplo, né? Um vetor. Nesse pontinho aqui, ó. Aqui, o campo elétrico está aqui. E o vetor normal está onde? Está para cá. Então o ângulo vai mudando, né? Então, se o ângulo, né? Se o ângulo, de certa maneira, né? Se o ângulo for maior que 90, menor que 90, né? Eu prefiro colocar π sobre 2. A gente tem que colocar π sobre 2 é radianos, 90 graus. O cosseno do ângulo vai ser positivo. Porém, se o ângulo for maior que 90 graus, então o cosseno passa a ser negativo. No caso da carga positiva, a gente já sabe que o fluxo, se a carga é positiva, o fluxo tem que ser positivo. Fluxo positivo, a soma de todos os produtos de cada pedacinho tem que dar algo positivo. Mas, porém, não significa que em algumas regiões dê zero. Por quê? Porque se θ for igual a π sobre 2, né? Cosseno dá igual a zero, né? Em alguns pontos pode dar zero, em alguns pontos pode dar positivo, em alguns lugares pode dar, inclusive, negativo. Mas a soma total tem que ser algo positivo. Do jeito que a gente desenha aqui assim, a gente já vê que a maioria deles vai dar algo positivo, porque só de desenhar a gente já vê que já vai estar com ângulos menores do que 90 graus. Isso sobre 12. Agora, se a gente trocar essa carga que está ali por uma carga negativa, o que muda? Agora, se eu colocar aqui uma carga negativa, menos que muda? Muda que agora a direção do campo é para onde?
O campo agora vai estar entrando, apontando para a carga negativa. Ah, agora que só de olhar a gente já vê que, né? Qual que vai ser o ângulo, por exemplo, aqui? Ó, o ângulo aqui, eles são antiparalelos. Cosseno do ângulo que está aqui é o quê? Né? Antiparalelos. Cosseno de 180, ou de π radianos, é menos 1. Então, o fluxo é negativo. Por que que o fluxo é negativo? Agora, se a carga lá dentro é negativa, o fluxo é negativo. O fluxo é negativo, então o ângulo entre os vetores vai ter que ser agora, né, maior que π sobre 2, na média. De novo, pode ter pontos sobre a superfície em que o ângulo é 90 graus e pontos sobre a superfície em que ele é menor que 90 graus. Porém, a soma de todos tem que dar líquido algo negativo. Dá negativo porque cosseno é negativo. Lembra que produto escalar é módulo de um vetor, ou seja, é o tamanho. Não existe tamanho negativo, é tanto. Módulo do segundo vetor é um valor numérico positivo, vezes cosseno do ângulo. Agora, cosseno do ângulo pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser zero, depende do ângulo. Se eu estou falando que ele vai dar negativo, então a soma, né, tem ângulos ali maior do que 90 graus. Legal? Isso é uma observação. Deixa eu puxar esse cara aqui pra cá. Outra coisa. Quando que o fluxo dá zero? O fluxo elétrico total, tá? Claro, igual a zero. Ué, se o fluxo total, né, é, né, igual a zero, então a carga total interna sobre epsilon zero é zero. O epsilon zero não tem jeito de ser zero. Então, quem que é zero? A carga líquida interna é igual a zero. Joia? Então, você pode pensar que duas maneiras. Uma superfície qualquer. Qual é o fluxo sobre essa superfície? Tem carga lá dentro? Não. Então, o fluxo aqui é zero. Agora, a minha principal observação. E se eu colocar aqui uma carga positiva? Fora da superfície. Ah, agora o que que acontece? Ela gera no espaço campo elétrico. Então, vai ter regiões aqui em que o campo elétrico entra, porém tem do outro lado regiões que o campo elétrico sai. Entra, sai. Entra, sai da superfície, né? Então aqui entra e aqui do lado de cá sai. Quando sai, quando sai, tá aqui, ó, né? Quando sai, tá saindo, a gente sabe que o fluxo é quando tá saindo, o fluxo é positivo. Então aqui, o fluxo elétrico é positivo. Porém, do lado que entra, quando entra, a carga é o quê? Negativa. Para carga negativa, né? Então, o fluxo está entrando. Então, aqui, o fluxo do lado de cá, onde está entrando, ele é negativo. O fluxo total vai dar quanto? Zero. Tem carga lá dentro? Não. Quanto que tem que ter de fluxo? Zero.
Coloquei a carga fora. Tem campo elétrico trespassando na superfície que eu imaginei? Tem. Mas quanto que tem que dar o fluxo sobre essa superfície? Zero. Por que que dá zero? Porque quando está assim, né, a quantidade que entra tem que ser igual à quantidade que sai. Onde entra, o fluxo é negativo. Aonde que sai, o fluxo é positivo. Se essas quantidades têm que ser iguais, né, o que que acontece? O fluxo vai total, que é a soma dos dois, vai ter que ser, vai naturalmente, né, na verdade, dar zero. Tá? Então, observem isso. Né? Tem duas condições para dar zero. Não ter carga lá dentro, aliás, só tem uma condição para dar zero, né? Não tendo carga lá dentro. Mas se tiver carga fora, ah, não, agora tem. Não, continua dando zero. No primeiro caso, quando não tem nenhuma carga, não tem campo elétrico. O fluxo elétrico dá zero porque o campo elétrico é zero. Né? No segundo caso, então tem o campo elétrico. Quando tem uma carga fora, o fluxo é zero, por quê? Porque não tem campo elétrico? Não, tem campo elétrico. Porém, agora o fluxo total dá zero, porque a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Certinho? Beleza? Então, não se esqueça, né? Essa nossa relação aqui, ela serve para qualquer superfície, né? Essa é uma coisa importante. A superfície tem que ser fechada, né? E o vetorzinho normal tem que ser o quê? Saindo da superfície fechada. Não pode esquecer isso. Eu achei que com o tempo minha letra fosse melhorar aqui, mas eu já estou no terceiro semestre já, e a letra continua tão ruim quanto. Deixa eu melhorar. Só gosto de organizar aqui por conta que depois eu deixo lá, né? Gera um PDFzinho. Ficar lá para vocês. Ajuda a ter o PDF? Vocês usam? Já tiveram a curiosidade? Aplicações, né? Agora vamos para uma série de aplicações para aprender a usar, né? Aquela relação. Primeiro, condutores. Vamos falar sobre condutores elétricos carregados, ou seja, com cargas, em equilíbrio. Bom, vamos entender essas coisas que estão aqui. Primeiro, vamos falar assim, em equilíbrio. O que significa em equilíbrio em física? Física um, né? Em equilíbrio quer dizer o quê? Que a soma das forças que agem ali é nula, né? Então, quer dizer que não tem forças, ou, se preferir dizer, né? A resultante de forças
É nula. Essa é a primeira coisa que tem que ter. Dizer que né, tá carregado é uma coisa. Agora, outra coisa é condutores elétricos. O que que é um condutor elétrico? Condutor elétrico é o seguinte: é um material cujas cargas elétricas, né, estão livres para se movimentar no volume daquele material. Peraí, mas carga elétrica, como a carga elétrica fica livre para se movimentar? A carga elétrica, será que ela existe solta ali no espaço? Não. A carga elétrica, ela existe em alguém, né? Existe um camarada que tem carga elétrica. Esse camarada que tem carga elétrica é o que a gente chama de portador de carga. Faz sentido, né? Né? Portador de carga. Então, existe portadores de carga, gente que tem carga ali, portadores de carga livres. Livres para quê? Para se moverem. Estão livres. Exemplo de portador de carga. Fala um camarada que vocês conhecem que tem carga. Elétron é um portador de carga. Um condutor elétrico metálico, uma barra de cobre, um fio de cobre, ele é um bom condutor de eletricidade. Né? Por quê? Porque ele tem elétrons na sua estrutura eletrônica, claro, né? E ali no volume do material, que estão livres para se movimentar e carregar essa carga para lá e para cá. Elétrons, né? Mas outros caras que podem ter carga. Íons, por exemplo, uma solução eletrolítica. Você pega sal de cozinha, dissolve ele na água. A água não é um bom condutor de eletricidade. Ela não tem portadores de cargas livres. A água em si. Né? Pega água destilada, aquelas águas ali do Miliquê, lá, papapá, papapá, né? Deionizada e tal. Você não consegue, é um isolante. É o que a gente chama aqui em física de um material dielétrico, tá? E agora pega o sal de cozinha e coloca na água. Ele, né, como eu mostrei para vocês na outra aula, na água, a ligação química entre o íon de sódio e o de cloro, né, vai se quebrar, né? E o sódio e o íon positivo de sódio e negativo de cloro vão ficar ali soltos. Olha só, estão soltos ali na solução. Então eles estão livres, né? E aí, eles ali, uma vez livres, eles têm cargas, são íons, positivo e outro negativo. Eles podem conduzir eletricidade. Então a água, né, com sais, né, dissolvidos ali, diluídos, né, eles ficam bons, aí passa a ser um bom condutor de eletricidade. Tá? E física 3, né? Físico-química 3, né? Vocês têm laboratório também, né? Disso aí que eu sei. Isso, tá? E aí vai, né? Então, aqui eu dei um exemplo, por exemplo, né? Metais, íons numa solução, olha só, líquido, né? Numa solução eletrolítica, né? A gente pode ter íons num gás, né? Uma lâmpada, né? Uma lâmpada, não, agora tem lâmpadas de LED, né? Que é em estado sólido. É um cristalzinho ali que você passa uma corrente elétrica, ele não encandece, né? Ele não é um filamento que esquenta e emite luz. Não, ele é um cristalzinho, né? Que passando corrente ali,
né, ele consegue produzir luz. Né? Isso aí é físico-química 3, tá? Vocês vão ver falar sobre que dispositivo que é esse, tá? Mas, né, numa lâmpada fluorescente, né, antiga, hoje em dia já é praticamente antiga, né? Uma lâmpada fluorescente, né, você ioniza o gás lá dentro, né? Você, por algum artifício, ioniza o gás. No caso, você ioniza passando uma corrente elétrica para ele. Você coloca uma diferença de potencial elétrico suficiente para poder arrancar elétrons desses átomos do gás. Né? E você ioniza ele. A partir do momento que você ioniza o gás, né, ele passa a ser condutor. Né? Agora você tem cargas livres ali para se movimentar. Né? E aí ele vai ter um fenômeno físico ali, né, que vai fazer acender quando passar corrente elétrica, tá? Então tem várias outras. Então aqui eu estou pensando num condutor elétrico. Um condutor elétrico é definido então é um material que possui portadores de carga livres para se movimentarem, né? Carregados significa o quê? Então agora, carregado significa o seguinte: eu vou pegar um condutor elétrico e vou colocar carga elétrica nele, né? Mas ele já tinha elétrons livres, Hugo. Mas se você pegar uma barra de cobre ou né, um fio de cobre que seja, né, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas no núcleo e a mesma quantidade de elétrons. Os átomos são neutros. Da onde vêm os elétrons livres? Alguns elétrons, né, do átomo de cobre, tá, junto na estrutura, né, do cobre, devido à ligação de cobre com cobre, que é a ligação metálica, eles não ficam presos ao núcleo, não ficam presos à estrutura. A ligação metálica é show de bola, gente, tá? É um exemplo de ligação covalente gigante, vamos dizer assim, tá? Né? O que mantém os átomos de cobre, ferro, se quiser, metálico, juntos, são esses elétrons que ficam livres em todo o volume do material. Que vem da onde? Da eletrosfera de cada um dos átomos. Uma pequena fração, né, desses elétrons de cada um dos átomos vão ficar livres. Tá? Físico-química 4 também. 3, desculpe. Tá? Eu já estou confundindo já. Físico-química 4 ou 3, com o Luciano Virtuoso. Deu um branco aqui agora. Mas enfim, né? Então ali, né, esses elétrons estão livres. Mas o total é neutro, continua neutro. Só que alguns elétrons dos átomos se soltam e ficam ali se movimentando. O material como um todo é neutro. O que eu vou fazer é colocar algumas cargas ali e ver algumas consequências disso. Bom? Então, a primeira condição, vou pegar aqui um material condutor qualquer, de uma forma qualquer, tá? Então, esse cara aqui, né, é um material, pode pensar numa barra de ferro, tá? Material condutor, tá? Então, cargas elétricas ali nele, né, se eu colocar, vão ficar livres, certo? Bom, e aí o que que eu vou fazer? Realmente, eu vou colocar aqui, por exemplo, um camarada, uma carguinha positivo. Na esquerda. O que que acontece com essa carga que está ali? No material condutor, essa carga está livre. Se, por acaso, né, aparecer uma força agindo sobre ela, né, o que que acontece? Eita, se aparece uma força agindo sobre ela, esse material aqui não está em equilíbrio. O que isso significa? Olha, então, se o meu material condutor está em equilíbrio, a força que age sobre ele, sobre essa carguinha ali, tem que ser zero. Se a força que age sobre ele é zero, e se eu pensar que as forças que podem agir ali são, né,
forças elétricas, então isso aqui é zero. Mas significa o quê? Carga já tem. Então, campo elétrico lá dentro é igual a zero. Campo elétrico dentro do meu condutor em equilíbrio tem que ser zero. Beleza? Tem que ser zero. O que que isso significa, então? Ah, até agora você não falou nada de Gauss, né? Não falei nada de Gauss. Vamos pensar aqui agora o seguinte: se o campo elétrico, isso é uma consequência, né? Se o campo elétrico lá dentro do condutor é zero, então agora eu vou fazer o seguinte. Deu um tilt aqui, tá vendo? Vou pensar agora numa superfície gaussiana que passa aqui dentro. Então agora aqui eu tenho uma superfície gaussiana aqui. Pergunto, né? Qual é o fluxo elétrico nessa superfície gaussiana? Então, o fluxo elétrico é o campo elétrico escalar dA. Quanto é o campo elétrico lá dentro? O campo elétrico lá dentro, para o condutor em equilíbrio, é zero. Quanto que vai dar o fluxo elétrico? Então, o fluxo elétrico é zero. Mas o fluxo elétrico é a carga líquida, né? Total ali, interna, sobre epsilon zero. Portanto, a carga dentro dessa superfície gaussiana aí é igual a zero. Então, não pode ter carga elétrica para o condutor elétrico em equilíbrio, não pode ter carga elétrica líquida igual a zero no interior do condutor. Ah, joia. Então, agora, de novo, consequência, né? Vou colocar aqui agora um monte de cargas. Cargas positivas, né? O que que vai acontecer com essas cargas? Elas podem ficar aqui dentro? Não. Se elas não podem ficar aqui dentro, de modo geral, não pode ficar, aonde que elas vão parar? Elas não podem ficar dentro, vão parar onde? Eita. Elas não podem ficar dentro. Então, onde que elas vão parar? Na superfície.
o máximo que você conseguir imaginar. Então, elas vão parar na superfície. Hum, é lá que eles vão parar? É, tem jeito. Dá para a gente tentar explicar isso de uma maneira mais intuitiva? Dá. Se você está colocando cargas elétricas aqui e elas são positivas, né, elas vão interagir entre elas. Cargas de mesma polaridade, o que, que acontece? Sofrem repulsão. Então, uma vai empurrar a outra até onde puder. Até onde que vai poder? Até a superfície. Né? É isso que acontece. Dá para explicar assim? Dá. É melhor explicar assim? Talvez. Mas com Gauss fica mais elegante. Né? Então, coloca na caixinha, dentro da cabeça aí, e não esquece nunca mais. Um condutor elétrico em equilíbrio, o campo elétrico interno é sempre igual a zero. Se você colocar carga elétrica nele, essas cargas elétricas não podem ficar distribuídas aonde? No volume dele, no interior dele. Elas vão parar aonde? Na superfície. Parando na superfície, o campo elétrico lá dá zero, porque não tem carga interna, né? E está em equilíbrio, tá? Elas estão paradinhas lá na superfície, né? De tal maneira que a resultante de força continua dando zero ali. Beleza? Tá? Então, guarda isso. Isso é uma consequência muito importante, tá? Da lei de Gauss. Beleza? Uma, uma condição interessante, tá? Disso, que é o efeito de blindagem. O que que é a blindagem? Blindagem elétrica, né? Você quer um eletrônico qualquer, um equipamento qualquer eletrônico, né? Um circuitinho eletrônico, né? Né? Um circuitinho eletrônico qualquer, tá? Que seja, né, imune a descargas elétricas externas. Porque se de repente você tem uma descarga elétrica externa, você atrapalha o funcionamento dele. Exemplo disso é computador, celular, tá? Celular, equipamentos eletrônicos em geral, tá? Principalmente agora nesse tempo, com essa blusa aqui, desse material, não sei o que é, né? É um material plástico, né? Um polímero e tal, né? É, a hora que, seco, a hora que eu tiro ele, meu cabelo vai junto, instalando, tem eletrostática. Imagina eu com essa carga toda segurando o celular e passando para ele. Isso pode atrapalhar, até mesmo queimar, né, os circuitos eletrônicos que estão aqui dentro. Um computador é a mesma coisa, está ligado na tomada, né? Cai uma faísca, né, de uma tempestade na rede elétrica e chega até aqui em casa, né? Pode queimar ele, tá? Então eu preciso proteger esse camarada, né, dessas variações, né, essas interferências elétricas externas. O que que você faz? Sabendo agora de Gauss. Você faz isso. Coloca o teu circuitinho dentro de uma caixa. Caixa o quê? De um material, né, condutor, né? Se esse camarada, vou até exagerar aqui do lado aqui, né, é um condutor.
Esse cara aqui é o meu condutor. Minha caixa. Quanto vai ser? Ele é condutor, tá? Por Gauss, quanto vai ser o campo elétrico aqui dentro? Sempre. Campo elétrico sempre dentro de um condutor é igual a zero. Então aqui dentro ele fica protegido, né, de qualquer coisa que aconteça elétrica externa. Então a caixa está blindando, protegendo, né, o circuito eletrônico ali dentro de qualquer problema externo. Mesmo que chegar uma corrente elétrica aqui, né, passar uma corrente elétrica por aqui, as cargas elétricas que estão passando por aqui não vão chegar aqui dentro. As cargas elétricas vão se distribuir pela superfície do condutor e não vão entrar aqui dentro, tá bom? Tá entendendo? Ah, Hugo, isso aí é um condutor oco. Muda alguma coisa? Né? Não muda nada, tá? Né? Se você pegar e fizer um buraco aqui dentro, né? Se o campo elétrico aqui dentro era zero, aqui dentro continua sendo zero, porque tem carga aqui? Não, né? Certo? Então não muda nada. Dentro do condutor elétrico, o campo elétrico continua sendo igual a zero. Beleza? Tá? Continuando aqui com o condutor agora, né? Pensando no condutor oco. Então agora, deixa eu trocar essa borrachinha. Ixi, piorou. Se eu agora colocar uma carga mais que aqui, essa carga vai para onde? Na superfície. Joia. Se eu fizer um buraco aqui, e colocar agora aqui uma carga aqui, pontual, né? Menos Q. Aí você fala assim, Hugo, agora a carga negativa aqui, dentro do oco, vai colocar campo elétrico. Sim. Mas quanto que é o campo elétrico? Quanto que vai ficar o campo elétrico aqui dentro do condutor? Uai, dentro do condutor, o campo elétrico tem que ser igual a zero. Então, peraí, Hugo. Vamos fazer pegar uma gaussiana aqui agora, assim, ó. Vamos tirar esses caras que estão aqui. Isso aí é pra gente começar. Se você pegar uma gaussiana aqui agora, dentro do condutor, agora você vai falar assim, ó. Peraí. Então, o fluxo elétrico é igual a campo elétrico escalar dA, que é a carga total ali interna sobre epsilon zero. Agora, coloquei uma carga ali dentro, tem uma carga ali. Ah, então você fala assim, Hugo, então o fluxo elétrico é diferente de zero. Se o fluxo elétrico é diferente de zero, então, agora dentro do condutor, o campo elétrico tem que ser também diferente de zero, certo? Não, errado.
que acontece aqui? Dentro do condutor tem que ser igual a zero, sempre. Sempre apago que eu não devo, não entendo isso. Tá? Agora aqui sobre essa superfície. Continua sendo zero. Mas peraí, para ser zero, a carga interna tem que ser zero. O que acontece? Menos que vai induzir uma carga positiva, tem que induzir, porque a carga total tem que ser zero. A soma dessas cargas sobre a superfície interna do oco tem que ser igual a mais que. Por que tem que ser igual a mais que? Porque a soma das cargas internas tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o campo elétrico dentro do condutor é zero. Mas espera aí, da onde que vem essas cargas elétricas na superfície interna agora aqui do oco? Vamos pensar que esse material aqui é uma, um pedaço de cobre com oco lá dentro? Quem é que está livre para se movimentar, né, no metal? São esses elétrons livres que eu falei. Né? São elétrons livres. Beleza? Então, o que acontece, né? Quando você coloca uma carga elétrica negativa aqui dentro? A carga elétrica negativa, né? Ela, sendo negativa, vai interagir com os elétrons que também têm carga negativa do material, do cobre. Mas como essa interação? A gente já sabe, carga elétrica de mesma polaridade, o que acontece com elas? Elas se repelem. Então, o cobre, ele é neutro, mas essa carga que está aqui vai empurrar cargas elétricas, elétrons, para longe dele. Quanto? Quanto ele conseguir. Ou seja, aonde que vão parar esses elétrons empurrados? Na superfície externa. Quanto tem de carga agora aqui na superfície externa? Menos que. Por quê? Calma aí. Já eu chego lá. Quando ele empurra, o cobre é neutro. Quando ele empurra para fora, né? O átomo neutro. Quando ele empurra elétrons para fora, aqui fica o quê? Cargas positivas, porque antes estava neutro. Se eu empurrei menos um coulomb para lá, quanto que ficou aqui? Mais um coulomb. Quanto que eu preciso de ter aqui dentro? Quanto que eu preciso de ter aqui na superfície interna do oco? Mais que. Por quê? Porque a soma tem que dar zero. Então, quanto que vai aparecer lá na superfície carga negativa? Menos que. Por que menos que? Porque o cobre em si é neutro. Se eu conseguir colocar mais que aqui dentro, então lá fora vai ter quanto? Menos que. Mais um coulomb, menos um coulomb. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora pensem aqui comigo. Se eu passar agora uma superfície gaussiana aqui fora, ó, tem fluxo? Tem um montão de carga aí, Hugo. Verdade. Mas quanto de carga líquida tem? Eu vou ter menos que na superfície externa, mais que na superfície interna. Total, zero. Por que que dá zero? Porque o cobre é neutro. O material é neutro. Mais menos que, ou seja, carga interna líquida ali dentro é menos que, mais que, menos que, ou seja, é a única carga que você colocou ali, menos que. A única carga que a gente colocou foi essa que está aqui. O cobre era neutro. Então vai ter fluxo elétrico sobre a superfície verde? Vai ter sim, né? Devido à carga que eu coloquei ali. E dentro do condutor? Zero. Então significa que quando você colocar uma carga interna ali dentro, ele vai ter que induzir uma polarização de cargas no meu condutor. Não é? Né? E isso faz sentido lembrando da força de Coulomb.
Legal? Bom, né, esse é um exemplo, né, de condutores em equilíbrio, né, e suas, né, várias características aqui. Um outro exemplo, aproveitando os últimos minutos que estão aqui, né, agora outra aplicação. Eu quero, para terminar a aula de hoje, é um campo de uma esfera carregada. Condutora, tá? Desculpa, eu não falei. Em equilíbrio. Então, o que é o que eu tenho? Eu tenho uma esfera. Tenho uma esfera. Né? Então, esse cara aqui é uma esfera. Vou dizer assim, ó, essa esfera aqui tem raio A. Ela é condutora, tá? Ela é condutora. E ela está carregada. Vamos dizer que eu tenho aqui uma certa quantidade que eu venho aqui e coloque aqui uma certa quantidade de carga mais, né, que ele. Positivo. Então, o que a gente sabe? Se ela é uma esfera condutora, a carga vai se distribuir sobre a superfície da esfera. Vai ter carga dentro da esfera? Não, não pode ter, porque o campo elétrico dentro vai ser igual a zero. Joia? Então é isso. Qual é o campo de uma esfera carregada? É zero. Zero aonde? Dentro. Mas eu quero o campo elétrico da esfera fora da esfera. Né? E aí depois a gente junta o fora e o dentro. O dentro é zero, né? A gente faz um gráficozinho bonitinho. Então a questão é a seguinte: tem simetria, né? A ideia é usar a lei de Gauss para a gente descobrir qual é o campo elétrico. Tem simetria esse meu problema? Ué, é uma esfera, né? Então tem simetria esférica, tá? Então eu tenho que pensar numa superfície gaussiana que tenha a simetria do meu problema. Então eu vou pensar numa superfície gaussiana aqui, a minha superfície gaussiana esférica, tá? Então, aqui eu tenho que, se eu pegar, né, e vir parar aqui, eu vou ver uma coisa. Se eu vim aqui, vou ver a mesma coisa. Vou ver a mesma coisa sobre essa esfera, né? Se eu olhar para baixo, eu vou ver a mesma esfera. A esfera, né, não muda nada do que eu vejo, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que é muito parecido, para não falar idêntico, ao caso de uma carga pontual. A carga pontual tem simetria esférica? É muito semelhante a de uma carga pontual, hein? Guarda isso. Quais eram as características do campo gerado por uma carga pontual? Ele era radial, né? Então aqui agora eu não sei qual o campo da carga pontual, eu sei quanto que era o campo da carga pontual, né? Eu sei o módulo dele, né? O vetor em si, né? Ele é k0, o valor da carga, distância ao quadrado na direção radial, né? Isso aí a gente já sabe. Olha esse cara aqui, né? Essa é a carga pontual. Eu não sei qual é, mas pelo jeito deve ser muito parecido com o da carga pontual. Então, dado o meu problema, né, eu já posso dizer que, né, ele tem simetria radial. Então, se eu traçar aqui,
até esse ponto, o campo elétrico, não sei quanto que ele é, mas ele deve ter uma característica radial também. Você pode pensar, né? Olhando de cima ali, eu vou ver uma esfera. Se eu pegar um pedacinho aqui, vai ter um outro pedacinho aqui. Se eu pegar aqui, ó, um pedacinho assim, vai ter um outro aqui. Agora olhando de lado. Se eu pegar um pedacinho aqui, vai ter um outro do lado de cá. E eu que estou aqui em cima. Esse cara vai colocar um campo elétrico ali. Esse cara vai colocar um outro campo elétrico aqui. E a gente sabe que a resultante disso aqui vai acabar sendo para cima de forma radial. Estou indo rápido? Espero que não. Tem que ir pensando nisso. Então, o campo elétrico ele é radial também. Como eu estou correndo sobre essa superfície e não está mudando nada, eu sei que, né, em diferentes pontos, né, quando passar por aqui, ele também vai estar para cá, ele é radial, só que o módulo desse cara tem que ser igual ao módulo desse cara que está aqui. Por que tem que ser o módulo? O tamanho do vetor tem que ser o mesmo. Ué, mudou alguma coisa quando você saiu de um ponto e foi para outro? Mudou alguma coisa que você viu? Não. Então tem que ser igual, né? Então isso significa que, né, o campo elétrico em diferentes pontos são iguais, ou seja, o módulo do campo elétrico tem que ser o que sobre a superfície? Sobre a superfície, constante. Ele não muda. É porque é importante colocar essa palavra, porque é constante. E a lei de Gauss implica em que a gente vai ter que fazer o quê? Uma integral. Se ele for constante, a gente tira de dentro da integral, olha que fácil, né? Então, vamos usar a lei de Gauss aqui agora. O fluxo elétrico sobre essa superfície gaussiana está aqui, esférica, ela vai ser, né, a integral de superfície do campo elétrico, que eu não sei, escalar dA. Isso daqui vai ser, então, a integral de superfície do módulo do campo elétrico, módulo do elemento de área, vezes cosseno do ângulo entre eles. Então, agora, cadê o vetorzinho normal sobre essa superfície? Como é uma esfera, o n também é radial, né? Alguns autores até colocam que o n, nesse caso, é o próprio r, tá? Então, isso significa que o ângulo entre os dois vetorzinhos, campo elétrico e dA, é zero. Cosseno de zero é 1. Então, como é que vai ficar o cálculo do fluxo? É o campo elétrico, elemento de área. E agora? O campo elétrico ele é o quê? Constante. Então ele sai para fora da integral, que faltou superfície fechada. Então aqui o que, que é? Integral da própria área. Ou seja, o que está aqui é a área da superfície gaussiana, que é o quê? Esfera. Quanto que é a área da esfera? 4π vezes o raio. Que raio? Essa distância, né? Daqui do centro até aqui em cima, vou chamar de R. Pode chamar de errão? Vou chamar de errão, mas vou chamar de errão, sim. R. Tá? 4π R. Quanto que tem que ser o fluxo? Agora o outro lado da igualdade da lei de Gauss. O fluxo elétrico tem que ser igual à carga total líquida interna sobre ε0. Vamos juntar os dois? Né? Era isso, né? É a carga. Quanto que é a carga interna que eu coloquei ali? Coloquei mais que. Não é uma carga. Que?
sobre ε0. Então, o campo elétrico, que eu não sei, vezes 4πr é igual a carga interna, tá lá, que eu coloquei, sobre ε0. Aqui faltou 4πr ao quadrado, né? Desculpe, a área é 4πr ao quadrado. Então, olha só, olha a sacada, gente. Quanto é o campo elétrico? Quanto é o módulo do campo elétrico? Ué, passo 4π dividindo. Vai dar 1 sobre 4πr ao quadrado, a carga aqui interna sobre ε0. Que eu posso fazer o quê? Reagrupar os termos. 1 sobre 4π ε0, a carga Q sobre R ao quadrado. Quem que é 1 sobre 4π ε0? K0. Q sobre R ao quadrado. Mas quem que é esse campo, cara? Campo, então, da esfera? Ele é o quê? Igual de quem? Da carga pontual. Ah, mas ele não é uma carga pontual, Hugo. É, ele não é uma carga pontual. Mas o campo elétrico dele é igual de uma carga pontual. Isso é super legal e tem umas implicações interessantes para a gente na química, tá? Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, o orbital 1s ele tem simetria o quê? Esférica. O orbital é esférico. Se eu pegar uma gaussiana ao redor, né, do átomo que tem uma distribuição de carga esférica, quanto que vai ser o campo elétrico dele? Igual de uma carga pontual. Aonde que eu coloco a carga pontual? No centro da esfera. Mas ele não está distribuído na esfera, desculpe, não está no centro, ele está distribuído na esfera. É, mas é como se a carga toda tivesse concentrada onde? No centro da esfera. Como se fosse um ponto. Né? Igual de uma carga pontual. Se eu for fazer agora, só para encerrar, então, o gráfico aqui do campo elétrico, em função da distância R. Né? Então, aqui, ó, o campo elétrico ele depende de R. Quem que é o divisor de águas? O raio A. No R igual a campo elétrico para dentro, quanto que vale o campo elétrico? Zero. Imediatamente fora, quanto que ele vale? Imediatamente fora é R igual a K0, Q, sobre A ao quadrado. Então ele vai sair aqui de um ponto que vai ser quem? Q, desculpem, K0, Q, sobre A ao quadrado. E aí, a partir daí, à medida que o R vai crescendo, ele vai caindo. Esse é o gráfico do campo elétrico em função da distância R. E com isso, hoje eu paro por aqui. E aí, né, na próxima quinta-feira, eu vou continuar fazendo algumas aplicações da lei de Gauss e vou já, acredito, conseguir conversar com vocês a respeito dessas propriedades aí atômicas sobre a ótica aí da lei de Gauss, beleza? Obrigado, então, a todos pela atenção. Um abraço e bom fim de semana. Certinho, Hugo. Obrigado. Bom fim de semana.